Vamos lá. Hoje tivemos agora há pouco, eu estamos tendo ainda um panelaço aí, porque foi uma bomba que caiu hoje, né? Essa saída do Sérgio Moro e infelizmente não foi das melhores notícias que a gente poderia ter, mas está valendo, a vida que segue, né? Como dizem, é a vida que segue, a gente não pode baixar essa guarda não. Bom, hoje o nosso bate-papo vai ser com uma médica chamada Carla Falino, né? A gente vai trocar uma ideia sobre exercício físico e o sistema imunológico. Vai ser um tema bem legal, principalmente para vocês que estão nessa pegada há 4 semanas. Então hoje o bate-papo vai ser sobre isso. Então vamos aguardar a Carla entrar aqui. Enquanto isso vocês vão chegando. E o panelaço vai ser aqui. Olha ela aí, ó. Eu aumentei todo para poder ouvir, porque aqui tá uma loucura dessas panelas batendo aí. Triste. Mas tá legal. Ai, triste o que aconteceu hoje, viu? É uma situação que a gente não poderia esperar, né? Mas, ó, Não. aqui infelizmente, a gente torce para que as coisas não pudessem ser assim, mas já foi. Então, agora é uma questão de a gente olhar o que vai acontecer. Eu sei, eu sei. Pós-quarentena já estava difícil, Não, é assim. imagina agora. Quem conhece o Mickey, conhece. Quem não conhece... Ah, agora as coisas. Mas vamos pensar em coisas boas, porque esse tipo de notícia ele mexe com o nosso sistema imunológico. Fazer o quê? Fazer o quê? Legal. Ó, já temos, o pessoal está entrando aí aos poucos, eu até sei, por conta do horário, por conta dessa situação. Muitas pessoas elas ficaram apreensivas durante o dia inteiro. Mas já estou vendo aí que tem uns colegas nossos aí da Espanha, da Argentina, o pessoal aqui do Brasil chegando. E, enfim, é uma coisa bem legal. Então, hoje, a gente vai falar de um tema legal, exercício físico e sistema imunológico. E eu convidei aqui a médica Carla Falino, ela vai se apresentar para vocês. Enquanto isso, o pessoal vai chegando, mas de qualquer maneira, Vamos dar início ao nosso bate-papo aí, porque é normal as pessoas entrarem, saírem. Tem hora que a internet não fica muito bem estabilizada, mas independente disso. Carla, se apresenta para o pessoal aí, porque isso aqui vai ficar gravado e depois vai para o YouTube também. Escuta bem, tá me ouvindo bem? Tá tudo certo por enquanto. Então tá bom. Tranquilo. Luiz, primeiramente eu queria te agradecer, né? Agradecer você por me emprestar o teu público e o teu tempo para a gente falar assim, de um tema tão importante e tão mais ainda nesse momento que a gente vive, né? Que é o sistema imunológico. Na verdade, eu fiz medicina nuclear no Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E depois disso, eu fiz pós-graduação em Fisiologia Humana e Hormonologia. E agora eu faço pós-graduação de Nutrologia no Hospital Israelita Albert Einstein, né? Então, na verdade, eu não sou médica do esporte, porém, o exercício faz parte da minha vida. Eu pensei em fazer medicina do esporte antes, mas aí eu mudei a ordem das coisas, é capaz que, se Deus quiser, um dia eu ainda faça. Enfim, então, eu queria transcorrer um pouco por esse tema, né? Porque eu tô vendo que muita gente, a maioria das pessoas que não se exercitavam, que eu conheço, que não tinham nenhuma atividade física, de repente estão aí postando foto tudo suada, com o treino de um, com o treino de outro. E assim, até que ponto é assim, né? Porque que a gente se sente melhor é fato. É fato, porque o exercício físico, todo mundo sabe, atua com a liberação de um dos hormônios do bem-estar que a gente tem, né? Que é a endorfina. E a gente, logicamente, se sente melhor, ainda mais trancados dentro de casa, né? Sim. A quarentena direitinho está realmente dentro de casa. Então, assim, fazer uma atividade física, transpirar, se mexer, é uma coisa realmente muito prazerosa, né? Mas até que ponto
que isso tem que ser feito sem o acompanhamento, eu digo. Às vezes as pessoas olham os treinos e fazem, né? Muitos já têm o seu personal trainer, já tem a pessoa que lhe acompanha, o seu educador físico, e aí sim, eles entram em contato e eles são orientados, né? Via celular, Perfeito. via vídeo, qualquer coisa assim. E a pessoa já te conhece, né? Mas existem Uhum. pessoas que fazem isso olhando treino de pessoas famosas, né? E se sentindo bem, óbvio. Mas aí, Sim. junto mãe, pai, às vezes. Então, até que ponto que a coisa, em termos de sistema imunológico, veja, não vou falar de massa magra. Nós estamos aqui falando de sistema imunológico, né? Até que Uhum. ponto que a coisa funciona bem, né? Então, é isso que a gente vai conversar hoje um pouquinho. Legal. Então, eu já vou aproveitar a embala aí e perguntar, como que o exercício afeta a imunidade? Então, como é que funciona isso, né, gente? Eu acho que primeiro a gente tem que entender como funciona o sistema imunológico, né? Em poucas palavras, bem vulgarmente falando, para todo mundo poder se situar. Então, como é que funciona o sistema imunológico? O próprio nome já diz, é sistema, né? Então, ele é formado por órgãos, por tecidos e por células. Que células? Essa que todo mundo fala aí, os leucócitos. Ah, mas existem vários tipos de leucócitos. Sim, existem. Existem. E Uhum. existem dois tipos de imunidade, também existe. Mas nós não vamos entrar nesses méritos, né? Então, como é que esse sistema funciona? O leucócito, ele, por ser a célula que nos defende, entre aspas, eles circulam por onde? Por todo o sistema linfático do nosso, pelo corpo inteiro, pelo nosso sistema linfático e pela nossa corrente sanguínea, tá? Então, Certo. quando de algum agente invasor, intruso, seja ele vírus, seja ele bactéria, seja ele protozoário, seja ele um fungo, quando acontece desse agente penetrar no nosso organismo, os leucócitos vão lá, pegam esse agente invasor e mandam uma resposta para o nosso sistema imune. Olha, já estou com o fulano de tal aqui, enclausurado, então agora eu preciso de alguma coisa para combatê-lo. Aí o sistema imune se arma de maneira a produzir o que a gente chama de anticorpos. Então, Legal. assim funcionam as vacinas, por exemplo. Né? Como é que funciona a vacina? Na verdade, é inoculado da gente um vírus atenuado, um vírus mais fraco, que não dá muito efeito colateral, já está meio capenga, vamos dizer assim. E nosso corpo não sabe como ele está, como ele não está, como ele é, como ele não é, e já desenvolve anticorpos contra esse agente. É assim que funciona. Então, e o que acontece quando a gente faz uma atividade física, que foi o que você me perguntou? Só dei uma introdução, o pessoal imaginou. Aham, não, não, tá perfeito. Eu acho que é legal. É bom até essa parte explicativa, mesmo porque não tem só profissionais da área aqui. Tem alguns clientes, tem pessoas de outros cantos. Acabou de entrar a Silvia aqui, que é uma psicóloga. Então, assim, tá bem misturado aqui. Ó. Mas foi bom essa introdução. Mesmo, isso que é legal. Então, assim, como é que funciona, né, gente? Então, vai. Eu estou fazendo uma atividade. Então, primeiro eu vou falar de indivíduos que não treinam. Sempre eu vou pensar naquele indivíduo que está enclausurado em casa e quer fazer atividade física. Ou seja, indivíduos, Aham, ok? Porque funciona tá. diferente nos dois grupos de pessoas, tá? Nas duas populações. Então, como é que Uhum. funciona nesses indivíduos? Então, o indivíduo está lá, geralmente é um indivíduo com um pouco mais de peso, além do que deveria. Geralmente é um indivíduo inflamado. Geralmente é um indivíduo que assim, não gosta de atividade física, porém vai fazer atividade física nesse momento, tá? Sim. E como é que funciona? Então, o nosso sistema imune, ele tem 3 níveis de resposta ao exercício físico. Ou ele responde muito bem, tá? Ou ele responde normal, ou ele responde aumentando o nosso déficit imunológico. Então, vamos lá. Um indivíduo que não treina, um indivíduo não treinado. Vou repetir várias vezes para a gente saber que é do não Sim, treinado, sim, sim. tá? O indivíduo não treinado está lá, começa a fazer atividade física. O que acontece? No momento do exercício,
no momento do exercício, o nosso sistema imunológico está hiperfuncionante. Então, enquanto eu estou fazendo atividade física, naquele momento, o meu sistema imunológico, sim, aumenta. Se a pergunta é, o meu sistema imunológico aumenta com a atividade física? Sim, ele aumenta com. Isso até podia ser uma pergunta de prova. Ele aumenta com, mas não aumenta depois da atividade física. É capciosa essa. Sim, ele aumenta, tá? Ele aumenta. Por outras razões que a gente vai discutir depois, sim, ele aumenta a atividade de leucócitos, etc. E tal. Mas o que acontece quando a gente acaba? Assim, Será que está travando aqui um pouquinho? Calma aí. E aí? Ah, não, voltou. Voltou? Quer que eu tire do... Vou botar no 3G, melhor, né? É, eu tô fazendo isso, porque a gente deixar no Wi-Fi, ele tá dando muita quebra. Se você puder deixar no 3G, 4G, é bem melhor. Bom, pessoal, hoje nós estamos aqui falando com a médica Carla Falina, e o tema de hoje é exercício físico e sistema imunológico. E é legal porque ela está colocando a visão dela, o lado médico, para dentro do que a gente pode entender sobre o sistema imunológico. Você Lá voltou aí. Vambora. Continua. Vamos ver se fica melhor. Eu não tô olhando perguntas, tá, gente? Porque Não esquenta com as perguntas, não. Vai na tua aí. Sobra um tempo, a gente até discute alguma coisa, senão depois enfim. Então tá, onde que eu tava? Então tá, aí o indivíduo acabou a atividade física, aí ele pega a garrafa de água deles, todo suadinho, assim. Se não tá suadinho, ele joga uma aguinha, assim. Aí ele tira uma foto, ok? Então, o que acontece nesse momento? Nesse momento, o sistema imunológico nosso, ele abre uma janela, a gente chama de janela imunológica, que é o período de recuperação, acabou o exercício físico, tá? Do mesmo jeito que a gente fala em janela muscular, janela proteica, ele abre uma janela imunológica, tá? E quanto tempo isso dura? É nessa janela que a gente tem a possibilidade de ser agredido por patógenos invasores, vírus, bactérias, Aí você vai me perguntar quanto tempo essa janela? Vai de 30 minutos a 3 dias. Uau! Então, depende do indivíduo. Eu estou falando do não treinado, tá? Certo. Então, abriu a janela imunológica. Aí o que acontece? Isso no pós-exercício, tá? Isso é para todo mundo? É para todo mundo. Ela se abre assim, se abre assim. No indivíduo que não é treinado, o que acontece? A resposta do sistema imunológico nunca é super ok. Ela é de mediana para baixo. Então, o que acontece? Eu posso vir a ter uma imunossupressão. Aí o pessoal vai falar, imunossupressão, quimioterapia, radioterapia. Não, gente. Imunossupressão é quando o sistema imune cai um pouquinho, a resposta dele cai um pouco abaixo do basal que você tem. Isso que é imunossupressão. Tem vários graus, né? Então, assim, o que acontece? O indivíduo que não é treinado, fatalmente, ele vai fazer uma resposta baixa ou abaixo do que ele faria. Então, eu preciso, para esse indivíduo, dar um tempo de repouso, um intervalo. Não adianta ele treinar todo dia, gente. Porque ele não tem tempo de recuperação e vai ser uma coisa cumulativa, uma coisa em cima da outra, cada vez pior. Tá? Bom, e o que acontece no indivíduo treinado? O indivíduo que já treina sempre há pelo menos de 3 a 6 meses, pelo menos, tá? Nesse momento, ok. O exercício físico aumenta a imunidade dele? Durante o exercício aumenta. E depois? Depois pode acontecer dela ficar igual. Ou ter um pequeno incremento, tá? Só que junto com pequeno... Por que a gente diz que o exercício é benéfico nessa população? É benéfico porque, além do funcionamento do sistema imune, existem outros benefícios que podem recair em cima desse sistema também. Então, vai acabar melhorando, tá? Agora, para o indivíduo que não é treinado,
ele não deve fazer atividade física sem acompanhamento, sem orientação, nem que seja via isso aqui. Não dá, gente. Não dá, porque o tiro pode sair pela culatra. O Luiz sabe, eu sou, assim, exercício físico entrou na vida da minha família de uma certa forma, que minha família não existe mais sem o exercício físico. Ele não precisa ser estudante, mas eles não existem mais. Então, assim, só que a gente tem que saber o momento e como fazer isso. E, assim, a gente não sabe, é o educador físico que sabe, né? Então, nesse momento, é necessário, para essa população, é necessário um acompanhamento, tá? É assim que o sistema imunológico, a grosso modo, vai funcionar para a nossa atividade física. Não, e é legal você reforçar isso, e é bom até a gente lembrar, né? Porque as pessoas elas precisam entender que o se movimentar é bom para ela, não só para o sistema imunológico, mas é bom para tudo. Porque o que está acontecendo? Com esse isolamento social, eu vejo as pessoas elas muito paradas. Elas simplesmente elas estão letárgicas. E cada semana que passa, menos elas vão fazendo, menos atividades elas vão fazendo. No começo tinha aquela empolgação de, eu vou ter que ajudar a arrumar em casa. Tinha isso. E tinha aquele momento de fazer exercício. E o que eu vejo agora, essas últimas semanas, principalmente da semana passada para essa agora, é que conforme foi se prolongando essa quarentena, as pessoas por si só, elas começaram a ficar mais, tipo, não, depois eu faço, isso espera mais um pouco. E aí a gente sabe que isso se caminha para um outro caminho, né? Que não é o legal. E aí, eu queria te perguntar justamente isso, se existe algum tipo de treinamento adequado aí para o sistema imunológico ou contraindicado para esse momento que a gente está vivendo. Eu queria que você falasse alguma coisa nesse sentido, baseado pela bela explicação que você deu logo no início, já vamos aproveitando o gancho e vamos colocar nesse sentido. Se existe algum tipo de treinamento, alguma coisa adequada, ou algo contraindicado, porque a gente tem a verdade, a gente tem três públicos aí, aquele que nunca fez nada, e agora ele continua não fazendo nada, aquele que estava querendo fazer alguma coisa e agora está fazendo alguma coisa, e aquele que já fazia, né? Então a gente tem esses três públicos aí. Fala alguma coisa sobre isso, por favor. Então, gente, é assim. Então, vamos dividir novamente. Aquele que continua não fazendo nada, eu não vou falar nada para ele, porque Não, não com vai certeza. fazer físico, então, vai no controle remoto, né? A musculatura, pois é. Bom, então nós temos o público que não treinava, né? Que não fazia atividade física, que eu estava falando, e o grupo que realmente treina. Então, o que acontece, gente? O grupo que não treinava, seja jovem, seja idoso, não estou falando de comorbidades. Veja, gente, para comorbidades, diabetes, hipertensão, o exercício físico é sempre bom. Sempre. E sempre com acompanhamento, tá? Então, nós estamos falando só desse momento que a gente vive. Então, o que acontece? O que a gente pode fazer para aumentar o nosso sistema imunológico com o exercício físico? Muito bem. Aí, tem gente falando que está treinando em casa, então. Amoreto. Legal. O que esse indivíduo vai fazer? Então a minha resposta imunológica, como você disse, vai ser imunodeprimida após o exercício, eu tenho que ter aquele intervalo, então não vou fazer. Não é isso que eu falei. Não foi isso que eu falei. Então, o que ele pode fazer? O cara que não treina, tá? Sim. Exercícios que não sejam extenuantes, que não sejam, por exemplo, pode até ser resistido, mas aquele exercício que não deixa ele chegar no seu limite de frequência respiratória, de frequência cardíaca, entende? Então, por exemplo, exercícios aeróbicos para essa população não é indicado. Como assim não é? Não é se ele for fazer um HIIT, uma corrida, um HIIT numa esteira, ou então pedalar muito rápido, não é indicado. Então, o que ele faz? Uma caminhada, na esteira mesmo. Ou então, em casa, simula isso. Faz agachamento, alguma coisa que ele controle, que ele possa ver que quando o negócio está ficando muito, ele para. Ele para, ele faz... Então, são sempre exercícios intervalados
e com baixa duração. Então, por exemplo, esse cara não vai treinar 1 hora. Não, estão treinando aí de 15 a 20 minutos no máximo, é o relato que as pessoas estão dando. Exatamente. Vai 15, até meia hora ainda vai. Mais que isso, nunca. Tá? Uhum. Então, ele tem que se respeitar. Respeitar a sua capacidade pulmonar, respeitar a sua frequência cardíaca. E não pense que não está ajudando, porque está. Porque quando é que o exercício físico vai aumentar, de fato, a imunidade desse indivíduo? Vai deixar de ser imunossupressor quando ele deixar de ser sedentário. É só Certo. isso. É só Legal. isso. Assim, nada diferente do que a maioria dos educadores físicos falam pra gente. Exercício físico é saúde. Eu costumo dizer que exercício físico é saúde e hormônio é vida, entendeu? Então, eles se dão bem. É verdade. Não é? Não dá para É. ter uma boa qualidade de vida, não tem condição. Então, é isso. O sistema imune se arma, ele vai ter, sim, uma resposta imunodeprimida ou deprimida, mas se o indivíduo continuar com exercícios intervalados de baixa intensidade, ele vai conseguir melhorar a sua resposta imunológica, tá? Legal. Obviamente, tem várias outras coisas, mas a gente está falando só de exercício. E para o indivíduo que já treina, para aquele marombado, para aquela gostosa, para aqueles felizes que já treinam, estão desesperados dentro de casa, como é que isso funciona? Tá. O indivíduo que já treina, ele não precisa ter este cuidado de fazer os exercícios muito intervalados, sem muita resistência, porque ele já treina. A frequência cardíaca dele não sobe rapidamente que nem a do outro grupo que a gente estava falando. Muito menos aleatória. Ele já é condicionado. Então, com ele é diferente. Então, esse indivíduo, ele continua com o educador físico dele, orientando como ele tem que proceder nesse momento. Por quê? O educador físico vai querer saber tudo. Quantas horas de sono ele está dormindo, como é que ele está se alimentando, com certeza vai perguntar. Para saber se mantém aquela intensidade que estava quando tudo isso começou ou não. Né? Porque ele já conhece. Agora, se o indivíduo está sem o educador físico, vai começar a pegar os treinos que ele fazia, ou treinos da internet, é só ter um pouco de bom senso. Nada além do que a gente pode fazer. Então, pode ficar suado, tirar foto? Pode. Você já é treinado, você já é condicionado, mas menos do que era antes. Um pouco menos. Né? Um pouquinho de bom senso, um pouquinho de parcimônia. Só que, logicamente, ele vai treinar com menores intervalos, ele vai treinar um pouco mais de tempo, ele vai treinar com mais força, ele vai ter mais resistência, comparativamente ao primeiro grupo, né? Isso vai acontecer. Aí você vai me perguntar, mas ele não tem aquela janela do sistema imunológico? Sim, ele tem. Quando ele para de fazer exercício, abre-se a janela. Só que o indivíduo treinado, ele tem defesas que o não treinado não tem. Exatamente. Tá? Assim, entre aspas, tá? Então, gente, não tem para onde correr. Exercício, para mim, exercício físico, eu falo isso para o meu paciente, é que nem, sabe o hormônio de tireoide? Que uma vez para o resto da vida, é para o resto da vida. Em cada momento da sua vida vai ser de um jeito. E o educador físico está aí para isso. Agora, é para o resto da vida. Sim, fazer exercício é para o resto da vida. Aquelas pessoas que já se cuidavam antes desse isolamento social, tranquilo. Mas aquelas que por algum motivo ainda estavam relutando em querer começar, acho que eu vou fazer. É aquela famosa promessa de final de ano, né? O ano que vem eu vou voltar, então eu vou começar. E agora elas estão sentindo muito na pele, porque hoje eu estava até conversando aqui, o que eu percebo é que esse Covid, eu acho que ele está tendo uma mutação, porque ele está atacando muitas pessoas mais jovens agora, embora o grande... as pessoas mais afetadas continuam sendo as pessoas que não praticam muita atividade, pessoas obesas, pessoas que têm alguma outra patologia associada à obesidade, que geralmente a pressão é hipertenso ou é diabético. Mas eu entendo que, mais do que nunca, hoje o exercício não é uma questão de estética. Eu estava lendo
se você for entrar no Google Trends, né? Se você for entrar... Oi, Nel, aqui. A minha irmã também está aqui, que é nutricionista, está nos assistindo. Tem mais gente aqui na parada. Desculpa que eu não estou falando o nome de todo mundo, é porque vai passando aqui e para a gente não perder as ideias, tá bom? Então, assim, eu entendo que aquelas pessoas que relutaram em fazer exercício, e elas precisam entender que o exercício não é uma questão mais de estética e nem só hipertrofia. Se você entrar hoje no Google Trends, né, ou no Google de pesquisas, você vai ver que antes as pessoas pesquisavam muito assim, exercício hipertrofia, exercício emagrecimento, exercício não sei o que lá. Não, agora é exercício saúde. O que elas podem fazer para melhorar a parte de saúde delas? Porque quando a gente fala em saúde, não é só relacionado ao saúde num todo, é a parte mental, é a parte física, mas as pessoas elas não estão mais preocupadas com essa parte estética, por enquanto, né? Embora todo dia a gente vê muitas piadinhas, olha, eu entrei na quarentena assim, depois de 4 dias estou assim, mas eu vejo hoje a preocupação das pessoas com o lado da saúde mesmo, tanto mental como física. E mais do que nunca, isso tem muito a ver, e você pode depois até falar alguma coisa, até porque a gente vai chegar nessa parte também, que tem outras coisas que a gente pode fazer junto com o exercício que favorecem o sistema imunológico, como dormir, ter boas noites de sono, uma alimentação saudável, enfim, isso tudo que a gente já sabe. E aí, aproveitando já esse gancho, qual seria então, para o nosso organismo, os benefícios da atividade física no que diz respeito à imunidade? Então, depois de tudo isso que a gente falou, fica fácil, gente. Ó, o que acontece? Né? O que o exercício físico faz em termos celulares, em termos do sistema imunológico? Muito bem. O exercício físico, ele aumenta a circulação de sangue no corpo, certo? E certo. as células de defesa também são carregadas pela corrente sanguínea? Uhum. Aí um incremento de circulação dos nossos leucócitos, tá? Primeira coisa. Segunda coisa, o exercício físico aumenta a temperatura corporal, tá? Certo. Independente daquele ar-condicionado trincando, que agora é moda, né? A maioria dos lugares, você entra, tá um inferno. Você tem que ir com malha de lã. Não dá, né, gente? Mas, enfim, independente disso, o exercício físico aumenta a temperatura corporal, certo? E existem certos patógenos, vírus, ou bactérias, ou fungos, que não resistem às altas temperaturas. Então, é mais um fator de sistema imunológico. Outra coisa é o seguinte, o exercício físico propicia para a gente diminuição da liberação dos hormônios relacionados ao estresse e aumento da liberação dos hormônios relacionados à felicidade, bem-estar, show, depressão, né? Quem faz exercício físico não tem depressão, gente. Não tem como ter, né? Não tem como ter. Então, assim, esses 3 fatores, só esses 3 fatores já são suficientes para a gente pensar um monte de coisa em cima deles. Ou seja, propósitos mais circulantes, mais fortes, digamos assim, né? Aumento da temperatura, tem certos micro-organismos que não vão resistir a isso, e diminuição da liberação dos hormônios relacionados ao estresse. Não vamos esquecer nesse momento que se você pode entrar em alguma academia do seu condomínio, por favor, álcool 70 antes de utilizar o equipamento, álcool 70 depois de utilizar o equipamento, né? Só vou fazer esse parênteses para o momento que a gente está vivendo, tá? Legal. Os cuidados que... Na verdade, esses cuidados eles já deveriam ser tomados há bastante tempo, né? É que dessa vez agora é obrigado a fazer isso, mas lavar as mãos, independente, por exemplo, você vai fazer uma atividade física, acabou, alguns tomam banho na própria academia, outros já não tomavam, deixavam para tomar em casa. Aí, às vezes, tem pessoas que saíam das academias, dos lugares de treino, e saíam por aí. Então, são cuidados que agora vão tomar. E eu falo que, cada vez mais, a gente vai ter que estar muito atento, porque, assim, existem os benefícios do exercício, mas a gente vai ter que ter muito cuidado com o que está por vir, eu acredito, Carla, porque por mais que nós saibamos o que é
ouvindo todo dia falar de Covid, falar disso, mas não existe só o Covid, existem outras doenças que já existiam. E a gente não tinha esses cuidados básicos, e agora a gente vai ter que ter. E daqui para frente, eu entendo que o exercício físico já houve uma mudança, né? As pessoas já mudaram, vai haver uma certa resistência delas irem para as academias, mas não de ir para espaços menores para fazer exercício. Então, assim, hoje os espaços dentro dos próprios condomínios vão ser muito procurados pelos próprios condôminos, que até então não eram poucos. Eu conheço condomínios aqui que tem academias belíssimas e quase ninguém vai, fica lá de enfeite. E agora não vai ser mais isso. As pessoas elas vão ficar reticentes para ir em academia. Então, eu entendo que vai haver uma procura muito grande para espaços dentro de condomínio. Espaço ao ar livre, porque você consegue manter distância maior das pessoas, você consegue controlar, e teoricamente você está ao ar livre, né? Lógico, quem tem estúdio pequeno também vai ser favorecido com isso, mas de uma maneira geral, eu vejo que o exercício agora, ele vai deixar de ser algo, entre aspas, promessa, para virar uma coisa obrigatória para uma boa parte das pessoas. Elas já perceberam que o exercício hoje não é mais apenas só para trazer um bem-estar, é para cuidar da saúde dela mesmo, que obviamente vai trazer o bem-estar, né? Exato. Então, assim, não tem como. A gente já entende que isso vai fazer, já é uma realidade muito grande. E aí eu queria saber para você, assim, quais são as sugestões que você daria, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, ou que vai vir ainda, porque a gente entende que, embora vai vir um decreto falando, olha, acabou a quarentena, mas a gente sabe que as vidas das pessoas não vão ser assim, acabou, agora eu vou voltar ao normal. A vida não vai ser mais normal. Não. Eu vejo que houve uma mudança muito grande de atitudes. As pessoas elas vão ficar, como eu falei, elas não vão querer aglomerações, elas não vão querer nada, e até a maneira como a gente trabalha vai mudar também. Então eu queria saber assim, quais são as sugestões que você daria, principalmente nesse momento que a gente vive, para melhorar a nossa imunidade, enfim. O que você sugere? Então vamos lá. Eu só vou começar isso falando uma coisa que eu queria falar agora há pouco, que é o seguinte, Claro. a minha filha chegou para mim e falou assim, mãe, quando eu falei para ela que a gente ia ter esse bate-papo, Uhum. mãe, eu falei, você faria para mim alguma pergunta, Sofia? Ela falou, faria. Eu falei, então qual? Ela falou assim, eu perguntaria para você se quem não treina e está começando a treinar agora, se vai ter melhora da imunidade nessa quarentena. Rapidamente respondi a ela que não, né? Porque assim, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, mas se isso for durar, que não vai ser assim. Mas, por exemplo, até dia 10, não, gente, não dá tempo. Então, pensando em tudo que nós conversamos, né? Sim. E lembrando, a janela imunológica vai sempre existir, ela vai sempre ali estar aberta, e só vai ser menos deletéria ao indivíduo conforme ele utilizar do exercício físico uma rotina. Com o tempo vai melhorando, né? Que vai ser que nem um indivíduo treinado, por exemplo. Né? Veja, não estou falando de atletas, não estou falando nada disso, porque aí já é outra coisa. É outra pegada. Mas assim, então, não adianta, nessa quarentena eu vou melhorar o meu sistema imunológico com o exercício, não é isso, gente. O exercício vai te ajudar a não ficar deprimido, vai te ajudar a não ganhar peso, vai te ajudar até no seu sistema imunológico a longo prazo, lembrando de tudo que a gente falou até agora, tá? Sim. Agora, o que a gente poderia fazer nesse momento para melhorar o nosso sistema imunológico? Então, eu vou ter que falar de uma coisa aqui que você não esperava que eu fosse falar, mas é de cocô, né? Fica à vontade, vamos embora. Nós precisamos estar com o nosso intestino em dia. Por quê? É no nosso intestino que é produzido mais de 80% da nossa serotonina. É dele que depende o equilíbrio, não só... Quando a gente fala que o intestino é nosso segundo cérebro, que agora está na moda falar esse tipo de coisa, é uma verdade que deveria ter sido moda há muito tempo atrás, né? Então, nós não podemos esquecer que o nosso intestino tem que estar em equilíbrio
para que tudo funcione ok, inclusive o nosso sistema imunológico. Ai, mas como que eu faço isso agora, doutora? Eu vou comprar probiótico. Não, você não vai comprar nada. Você não precisa ir na farmácia. Tá? Você não precisa. Então, o que você vai fazer? Você vai comer comidas de verdade. Então, o que é comida de verdade? Frutas, verduras, legumes, carnes. Ai, mas como faz? É fácil. Você vai no mercado, você vai... É tudo que não tem código de barras. É tudo que você não desembala. É tudo aquilo que você descasca. Ok? Certo. Assim, nesse momento, é assim que você vai cuidar do seu intestino. Tá? Bem rápido, Interessante. bem grosso, para todo mundo entender. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, eu preciso me hidratar bem. Então, eu preciso. Não vamos fazer contas de água por peso corporal de cada indivíduo, mas vamos pensar assim, que nós temos que ingerir, no mínimo, por dia, de 2 a 3 litros de água. De 2 a 3. Independente Perfeito. de magro, gordo, alto, baixo. Tá bom? Então, só para a gente saber neste momento. Muito bem. Então, nós já falamos da comida, porque com isso a gente arruma o intestino. Nós falamos da hidratação. Nós temos sim que se mexer, fazer atividade física, que ela seja uma atividade física tranquila, como eu expliquei antes, dependendo de se você é um indivíduo treinado ou não treinado, mas nós temos sim que fazer, tá? Com Nós certeza. sim. Eu vou tomar vitamina C. Então eu vou na farmácia comprar não sei o que, Cebion. Não, você não vai na farmácia. Você não precisa manipular. Se você fizer o que eu falei com a alimentação. Ela estará nas frutas, na comida que você está comendo, comida boa. Então vai estar lá a tua vitamina C, ok? E outras coisas, magnésio, está tudo lá na comida que você vai comer. Agora, a vitamina D é importante não só agora, gente. Ela é importante sempre. Então, o que eu vou fazer? Vou repor agora a vitamina D? Repor vitamina D precisa de acompanhamento médico. Não é assim, tá, gente? Não é assim. Precisa de exames, história clínica, exame físico. Então, quer dizer, não é. Eu vou comprar não sei quanto de vitamina D e vou tomar. Não é assim. Você pode estar ajudando uma coisa e piorando outra. Então, não é assim. Então, o que eu vou fazer neste momento? Eu vou abrir alguma janela da minha casa, de preferência na parte da manhã, até umas 2, 3 horas, e vou tomar sol sem protetor. E não adianta deixar a janela fechada, né? Com vidro, filme, mas não sei o que. Não, né, gente? Abre a janela e toma o sol. Se não tiver uma área para sair e tomar o sol. Pelo menos 15 a 20 minutos por dia. Não é difícil, gente. Você liga alguma televisão, abre a janela ali, sabe? Não é difícil, não é possível. De preferência na parte superior do corpo, tá? Então, só fazendo essas coisas, você já vai estar ajudando muito o seu sistema imunológico. Lógico, você pode suplementar a vitamina D, se você já tiver exame, se já tiver um médico que te acompanha, sim, você pode. Sim, você pode. Todo exame sempre é vitamina D da baixa, né? É difícil, eu não conheço ninguém que faz o exame que fala que a vitamina D deu alto. Então, a maioria é mesmo. A maioria, mas sabe o que é, Luísa? A gente precisa, para suplementar a vitamina D, tem uma série de outros fatores que precisam ser vistos para você, de repente, não levar a outros efeitos deletérios da hipervitaminose, entendeu? Certo. Então, como nefrocalcinose, por aí vai. Então, é bom sempre ter acompanhamento. Não se suplementa a vitamina D sozinho. Não se faz isso. Não. Claro que não. Então, é isso, gente. Não é difícil, né? Então, aonde você está, sempre tem que ter um copo d'água. E outra coisa, muito importante, que o Luiz já falou, é o nosso sono, gente. Você precisa dormir bem. Então, eu vou pegar aquela melatonina que um dia eu trouxe dos Estados Unidos, tem aqui em casa, vou tomar. Não. Você vai ajudar a sua melatonina a ser liberada. Então, o que você vai fazer? A partir das 8 horas da noite, você fica na penumbra.
Tá vendo televisão? Então você desliga o resto das luzes, tá? Você quando for deitar, né? Quando for deitar, você não vai ter iluminação, luz acesa, você não vai ter barulho, ok? Depois das 6 horas da tarde, você não tome mais líquido para não ter que levantar para ir no banheiro no meio da noite. E o celular, por favor, você carrega ele fora do seu criado mudo. Porque a luz azul é um veneno, gente. Além da luz azul, que é uma luz que... Afora a vermelha é a única que não tem esse efeito. Todas as luzes inibem a liberação da melatonina, que é o hormônio do sono, pelo nosso corpo. Inibem, tá? E da melatonina advém outros hormônios. O hormônio do crescimento, o hormônio do estresse, quer dizer. Então, você vai fazer uma bagunça, uma salada de fruta hormonal. Não bom, né? Não bom. Então, o que acontece? O celular emite luz azul. Além disso, radiação eletromagnética é um veneno para o nosso cérebro, para o nosso corpo. Tá? Então, eu preciso ter um sono reparador para acordar e enfrentar o dia seguinte. Mas como saber que meu sono foi reparador? Fácil. Quando você acorda bem. Você acorda disposto, acorda com a sensação que você está pronto para executar as tarefas que você tem que executar. Isso é um sentimento. Tá? Nesse momento, você sabe que você dormiu bem. Ah, mas eu vou no banheiro, eu tenho que ir no banheiro. Não, não tem, gente. A noite foi feita para dormir, não foi feita para mijar. Então, você não tem que ir no banheiro, muito menos acender a luz para ir no banheiro. Se tiver que ir, vai na penumbra, vai tateando. Isso tudo ajuda você a ter um sono reparador. Um sono que vai fazer com que o seu corpo se recupere. É para isso que serve. Tá? Antes de dormir, não coma uma feijoada. Não coma muito. Quando for 1 hora antes de ir para cama, 1h30, já não coma mais nada. E a janta faça com alimentos leves. Salada, proteína. Eu vou comer alimentos que tenham... Tem uma substância que é um aminoácido que se chama triptofano. Esse aminoácido é de alguns hormônios, inclusive da melatonina. Então, como é que nós vamos fazer? A gente ajuda, comendo coisas que tenham esse aminoácido, a gente ajuda a qualidade do nosso sono. Então, por exemplo, tem uma coisa que tem esse aminoácido, eu não vou falar porque eu não gosto. Agora, as outras coisas. Oleaginosas, canela, chá de camomila, erva doce, esses chás que não sejam nem chá preto, nem chá mate. Evite o café, a cafeína, o chocolate, a Coca-Cola, por favor, que vão te manter mais alerta. Tá? Então, tudo isso ajuda a você ter um sono que te recupere. Quer dizer que o chá preto não é uma boa? Não, porque o chá preto, Luiz, ele é estimulante. Uhum. Preto, chá verde. Porque na região, lá no Mato Grosso do Sul, os caras tomam muito aquele tereré, né? Sim. Que é uma erva mate, só que gelada. No Sul é quente, né? Não, e os caras bebem aquela porcaria o dia inteiro, meu. Não, mas à noite não. Legal. Né? Então, são as coisas que a gente tem que saber. Então, assim, fundamentalmente, né? Alimentação, hidratação, exercício físico, moderado, leve para moderado, sono. Pronto. Legal. A gente lembra dessas 4 coisas e tenta melhorar essas 4 coisas na nossa vida. Sabe, Luiz, esse momento está servindo. As pessoas podem olhar para o que vão pôr dentro da boca. Sim. Ai, eu tô com hora para ir, não sei o que lá. Você não tá com hora para nada. Então, você olha o que você está ingerindo. Perfeito, concordo. Eu acho que tudo isso a gente vai estar tentando aumentar o sistema imunológico, aumentar a resposta, sim, mas a gente vai estar melhorando também outras coisas, inclusive... A parte mental. Sim. A parte emocional, né? Eu concordo com você. Nós estamos vivendo um momento único, que é o momento da gente também dar uma reorganizada em tudo. Se antes a gente não tinha tempo para tomar café em família, agora a gente tem. Exato. Se antes a gente não tinha tempo para almoçar em família, agora tem, para jantar igual. A gente tem tempo agora de tomar um café, de almoçar, de jantar com calma, sem precisar aquela correria. A gente tem tempo agora de ler um livro, temos tempo de dormir no horário que a gente queira dormir. Ou seja, a gente pode fazer um monte de coisas bacanas. Eu vejo assim, lógico, existe aquela turma, é minoritária, mas tem aquela turma que é louca por academia, que eu mais vejo. A academia tem que abrir, que não sei o quê. Para com isso, cara. Tem tanta coisa legal que você pode fazer. Eu acho que é bom você dar um tempo nisso aí, de academia. E outra coisa,
a maioria das pessoas, se a gente for fazer uma pergunta para elas não gostam de fazer exercício. Elas fazem porque é uma necessidade, mas não é uma coisa que lhe traz tanto prazer como você cozinhar, degustar uma bebida, alguma coisa assim. Isso aí é uma coisa que é real, a gente já entende isso e está muito... E eu vejo assim, o tempo agora ele virou um aliado nosso. Ele é um aliado para a gente... Eu espero que a maioria das pessoas tenha aproveitado esse período para se reestruturar, tanto de forma pessoal como emocional, embora tenha algumas pessoas que estão descambando para o lado da depressão, né? E é engraçado porque, ao mesmo tempo que você vê essas pessoas despertando para isso, é engraçado que quando não tinha quarentena, essas pessoas elas viviam também um pouco isoladas. Porque eu não vejo as pessoas conversando com as outras pessoas. Agora todo mundo quer conversar com todo mundo. Mas antes eu não via ninguém querendo conversar. Pelo contrário, o que eu mais vejo é as pessoas passando, olhando para as outras de forma indiferente. E de repente, para agora, todo mundo passou a ter importância. Agora as pessoas querem conversar, querem dar atenção, querem atenção. Então, meio que inverteu esse processo, né? Então, eu vejo assim, isso que você falou hoje, ele é muito importante para o nosso sistema imunológico, o exercício físico, ele faz parte disso, mas esses outros cuidados, ele é importante, a alimentação, o sono, o próprio carinho, o afeto, eu acho que tudo isso a gente pode colocar junto, e lógico, mais do que nunca, quando acabar essa quarentena, exames de prevenção, você fazer exames preventivos para um monte de coisas. Sim. Então, assim, nós precisamos agora cuidar e olhar um pouco mais para nós mesmos, né? E isso que você colocou hoje é uma coisa muito bacana. E, como eu falei, vai ficar gravado para as pessoas depois assistirem, depois vai para o YouTube, aí fica por muitos e muitos e muitos, muitos séculos. Até que inventam outro negócio, tira o YouTube e coloca outro nome. Mas, enfim, vai ser lá. Eu queria que você deixasse aí, ó, seus comentários finais. E, de qualquer maneira, ó... Muito obrigado aí por esse bate-papo gostoso, esse bate-papo saudável, de uma forma assim bem tranquila. E eu queria que você deixasse aí sua mensagem final para o pessoal, se você quisesse convidar o pessoal para conhecer teu espaço. Enfim, fique à vontade. Gente, eu gostaria de agradecer o Luiz, agradecer todo mundo que ficou aqui com a gente, né? Que deu um voto de confiança para ouvir o que a gente tinha para dizer. Eu sei que às vezes não é fácil esse momento, não é fácil. Eu e o Luiz estamos falando aqui tudo de bom que a gente pode fazer, mas eu sei que às vezes tanto ele, quanto eu, quanto você se sente aprisionado, se sente angustiado. Nesse momento, gente, não existe, eu acredito que a gente não tenha muito o que fazer se não olhar para dentro da gente mesmo, né? Então, quem não medita, pegue um desses aplicativos, programas, tenta, né? Tenta, eu não tenho essa prática, não faz parte do meu dia a dia, né? Mas é uma coisa que a gente precisa, né? Vamos tentar reverter todo o sentimento ruim que a gente tem para algo bom, tá? Ai, mas está péssimo ficar em casa o dia inteiro. Olha para o lado, sua família está inteira ali. Quando foi a última vez que aconteceu no Natal? Então, assim, gente, logicamente, eu não estou falando de quem fica doente, de quem está internado, de quem perdeu um ente querido, mas eu estou falando da maioria das pessoas que estão aqui nos ouvindo. Então, tente melhorar a sua vida, porque para quando isso passar, ela estar melhor, porque vai passar, gente. Vai passar e vai passar logo. Quanto mais de atividades, quanto maior parte de atividades cerebrais e de corpo a gente fizer, o tempo passa rápido e isso vai ter terminado. Então, gratidão. Muito obrigada. Obrigada, Luiz, por você ter emprestado eles para mim. Vocês podem mandar direct se alguém tiver mais alguma pergunta. Se lembrar de alguma coisa que não falou, a gente vai responder com todo carinho. Com certeza. Com certeza. Bom, muito obrigado, Carla, por você estar aqui conosco. Foi muito pontual o que você disse.
Pessoal, muito obrigado também por vocês estarem aqui. Eu sei que hoje a concorrência foi muito grande. Hoje a gente foi brindado com um panelaço, né? Porque tá uma loucura aí o que está acontecendo. Mas, de qualquer maneira, foi muito legal. Muito obrigado mesmo. E a gente se vê numa próxima, tá bom? Um beijo e até uma próxima. Tchau, tchau. Valeu, gente. Ah, não esqueça de tirar foto e mandar depois pra gente, que eu quero colocar aí depois. Vou dar um sorriso, eu e a Carla vamos dar um sorriso, vocês fazem uma foto, printam e mandem, que depois eu vou colocar lá nos stories, tá bom? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Luiz, beijo.